É a primeira vez. E nunca tivemos uma chapa em São Paulo com essa característica do Márcio França de vice, da Simone Tebet, da Marina Silva e do Alckmin e o Lula junto para fazer campanha com a Haddad no estado de São Paulo. É uma coisa inédita. Sim. Tá todo o campo progressista e a frente ampla unificado em São Paulo, né? Vai lá, Marcelo, deixa eu te passar a palavra. Vocês queriam fazer uma pergunta, vai lá. Então, eu queria regredir um pouquinho, Zé, pensando em coisas um pouco mais nacionais, né? Assim, eu vejo que a China ela só consegue esse poderio que ela tem porque ela tem um Estado forte, um Estado presente, mas aqui a gente acaba vendo, e eu não estou culpando ninguém, eu sei que aqui a coisa é diferente, a nossa história é diferente, mas eu não consigo ver, Zé, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, eu não consigo ver a gente conseguindo ser tão potente, não como a China, porque a China é um troço de outro planeta, mas, sabe, sem esse Estado potente. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue criar esse Estado potente, porque nós temos uma oposição vassala. Eu não quero usar um termo para não ser mal confundido, mas parece que é um excesso de democracia que só nos corrompe. E é claro que eu sou um democrata, mas você entende? Eu queria saber o que você pensa disso. Qual que é a nossa chance nesse cenário mundial? Bem, você sabe que os países são uma construção, né? O Brasil é uma construção, uma civilização dos trópicos. E muito jovem. O Brasil é muito jovem. O Brasil tem 130 anos. Vamos pensar friamente. O que era o Brasil no fim do século XIX? Uma fazenda escravocrata. Os ingleses olharam para o Brasil e falaram, opa, vamos levar ferrovia para lá, telégrafo, vamos criar portos, bancos, vamos urbanizar Recife, Salvador, São Paulo, Rio. Aí tem algodão, arroz, aí tem açúcar, aí tem café, aí tem riqueza, aí tem minerais, e aí tem um mercado, mais cedo ou mais tarde. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a imigração, o Brasil mudou completamente, com milhões de imigrantes, São Paulo mudou, e a Primeira Guerra Mundial permitiu o início da industrialização daquilo que é o básico, comida, roupa, móveis, né? E foi substituindo a importação que podia substituir. Começou a surgir o Brasil urbano e industrial, que vai sendo praticamente contido pela aristocracia do café com leite, né, pelos governadores, que, aliás, tinham forças públicas mais fortes que o Exército, porque a Marinha, depois que tentou dar um golpe contra a República, de certa maneira caiu em decadência, e a Força Aérea Brasileira só vai surgir na Segunda Guerra Mundial. O Exército começa a jogar um papel no Brasil, os tenentes se levantam contra a República Velha. E tem a Revolução Liberal, né, que chamava assim, de 30, que é a ascensão de uma burguesia, do urbano. Você vê que a mulher só votou em 46, o analfabeto só em 88, e nós vivemos metade da República em ditadura. Como a classe trabalhadora foi crescendo com a industrialização do país, e a industrialização existiu por causa do Estado brasileiro. A Revolução de 30 supera o crack de 29, a crise do capitalismo, supera a crise do excesso de produção de café, e começa a tomar Coloca o Brasil na indústria, né? E começa a tomar uma série de medidas, certo? Que depois o Getúlio consolida. Quando o Getúlio faz a CLT, cria o Estado Novo, entra na guerra e exige aço e energia, ele fez a segunda revolução tecnológica, depois da do telégrafo e da ferrovia. Ele fala, eu entro, mas eu quero aço e energia. Quando ele volta para o governo, o Dutra já tinha feito o SALT, que é saúde, alimentação e transporte, inclusive com assessoria americana, porque o exército brasileiro, com a febre para a Europa, se associa aos Estados Unidos e ao exército americano e entra na Guerra Fria contra a União Soviética, né? Contra o bloco socialista, ou contra o comunismo, como se dizia. O Brasil se alinha, tanto é que manda tropas para a República Dominicana em 65, e quase manda para a Coreia. Não mandou porque houve um movimento popular pacifista que o Partido Comunista Brasileiro dirigiu, enorme no Brasil, contra. E para entrar na guerra foi preciso muita pressão, inclusive a UNE surge na luta contra o nazifascismo para o Brasil entrar na guerra. O Getúlio, quando volta para o governo, ele cria BND, consolida o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, consolida a Vale, cria Eletrobras, cria Petrobras, a Sumoc, que hoje é o Banco Central, a Camex, que hoje é o Ministério do Comércio Exterior, né? Ou seja, ele cria as bases do Estado brasileiro moderno. Sim. Então, e faz o sucessor. Não.
ele é levado a um suicídio e vinha um golpe de Estado e vinha o governo já da UDN ligado aos Estados Unidos, liberal, né? Já vinha, mas o povo trabalhador, as massas populares, como se dizia na época, ocupam as ruas de todas as cidades do Brasil, empastelam os jornais de direita, põem fogo na sede dos partidos de direita. E o golpe é impedido. Tem eleição, o Juscelino ganha com o Jango. Depois o Jango vai ser eleito com o Jânio também. O PTB, a classe trabalhadora começa a ficar urbana, tem acesso à educação, tem acesso à técnica, a indústria vai crescendo, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, os jovens começam a sair de casa. Quando chega na década de 60, o Brasil já é outro país. E o Juscelino, para continuar a industrialização, se associa ao capital estrangeiro. Mas faz Brasília, faz Belém-Brasília, leva o Brasil para o oeste, tira o Brasil do litoral e cria um plano de metas, que é exatamente os desafios que nós temos hoje. Ele quer a infraestrutura logística do país, quer a educação e a ciência tecnológica, quer a industrialização do país, e são os problemas como reforma agrária, certo? Reforma urbana, reforma universitária, que o Jango depois faz o plano trienal e coloca as reformas de base para tentar desempatar o Brasil. Porque com a renúncia do Jânio, com o golpe de 61, que só não venceu porque o Brizola se levantou em armas no Sul, armou o povo, teve apoio da Brigada e de parte do Terceiro Exército, chamou pela rede da legalidade de rádios, como se fossem as redes hoje, os movimentos das ligas camponesas, a CONTAG, os sindicatos rurais, os sindicatos urbanos, a intelectualidade, as classes médias progressistas, e houve um grande movimento popular no Brasil contra a junta militar, mas acabou dando um acordo no parlamentarismo. Então você vê que o Brasil, o Estado está presente sempre. SALT, todo o aparato do Estado brasileiro, estatais, bancos públicos, certo? E controle sobre os minerais do país e a tecnologia que o Getúlio cria. E mesmo depois, quando os militares chegam ao poder, eles fazem o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento com o Castelo Branco e o segundo com o Ernesto Geisel, que cria a indústria de base e química, a Embrapa, motor a álcool, o etanol. Veja bem, o acordo nuclear com a Alemanha, o acordo militar com os Estados Unidos. Então, a presença... E o que é a Constituição de 88? É a redemocratização, é a derrota da ditadura e é a reconstrução do Estado Nacional, da democracia e do Estado de bem-estar social, que não existia. Porque o Getúlio tinha criado a CLT, depois nós fomos conquistando uma série de direitos sociais, trabalhistas, mas não havia democracia no Brasil. Era uma ditadura. É a Constituição de 88. E não havia uma rede de proteção social, porque a maneira da classe trabalhadora, que 90% dos brasileiros vivem de salário, participar da riqueza de um país, não pode ser só o salário. Ela participa se você retira uma parte da riqueza do país através de impostos e devolve em saneamento, em habitação, em mobilidade urbana, principalmente em segurança, saúde e educação, bem-estar para as famílias. As famílias têm acesso à riqueza do país através de serviços públicos gratuitos, que é o que nós conseguimos fazer no Brasil, com muitos problemas, porque há sempre... Quando o Temer começa com Collor, Fernando Henrique e Temer, eles desmontam esse Estado Nacional. Mas se você olhar hoje, nós ainda temos bancos públicos, temos a Petrobras, que é um poder... Porque a Petrobras, se ela começa a explorar 5, 6, 7 milhões de barris de petróleo por dia, essa renda, se estivesse na mão totalmente da Petrobras, criasse um fundo como a Noruega criou, os países do Golfo criaram, e outros países... Mesmo a Grã-Bretanha, quando descobriu o petróleo no Mar do Norte, todos os países que descobriram petróleo, essa renda foi apropriada para o país, para mudar o país. Não, nós não. O Temer foi desmontando toda uma modelagem da partilha, toda a modelagem que foi feita com o Fundo de Solidariedade, Fundo Social Brasileiro, que seria para investir na infraestrutura do país, porque o Brasil precisa investir 4% do PIB na infraestrutura, não está investindo em meio. O Brasil precisa investir 25% de sua formação bruta de capital, está entre 16%. O Lula chegou a levar 21%, 22%. E o país tem uma estrutura tributária que é completamente suicida. Cobra imposto de quem trabalha e não cobra de quem tem renda, riqueza e patrimônio. E mais,
paga de juro, certo? Quase 6%, 5% do PIB, podia estar pagando 1%. A Europa está emitindo para investir. Abre os jornais hoje europeus. Ou é o País, por exemplo, ou Le Monde, ou Liberação, ou The Guardian, qualquer jornal europeu, ou jornais Frankfurt, os jornais alemães, qualquer jornal que você abre, você vai ver rearmamento, transição digital da indústria, resolver os problemas da energia, que é gravíssimo, que está custando caríssimo, da inflação de alimento, resolver os problemas de aluguel, resolver a questão de imigração. Quer dizer, o Estado Nacional Europeu e a União Europeia está emitindo, como aliás o Biden e o Trump emitiram 10 trilhões de dólares entre isenções de impostos e emissão para a reindustrialização, para o meio ambiente, para o social, para a inovação tecnológica. O Estado americano é capaz de comprar 50% de ações de uma empresa para se desenvolver, fora toda a estrutura que existe nos Estados Unidos para o desenvolvimento tecnológico financiado pelo Estado, inclusive para fins militares, que depois beneficia, como toda a tecnologia, também a economia em geral, o bem-estar das famílias em geral. Qualquer grande descoberta, a maioria das grandes descobertas começaram com pesquisas militares, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!